Ei, chegou a hora, a palavra vem falar. Devocional Play, Deus quer te despertar. Fala galera, beleza? Matheus Schwing trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, como vocês sabem, durante este mês de julho nós estamos trabalhando uma série chamada Quem é Jesus? E pessoal, na sexta-feira passada nós trabalhamos um tópico muito importante. Jesus é o Salvador e Jesus é o bom pastor. E nessa sexta-feira de hoje, nós trabalharemos um tópico bastante importante também, que é Jesus é o caminho. Então, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido você a se inscrever agora mesmo. Vamos lá. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, porque eu não quero que ninguém perca nenhum vídeo aqui do Devocional Play. E aí, já se inscreveu? Posso continuar? Então vamos lá. Pessoal, nesse tema de hoje, Jesus é o caminho, eu escolhi o texto de João 14,6, que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um texto bastante conhecido por muitas pessoas e eu acho esse texto muito importante de ser tratado. Bom, vamos entrar aqui. Enquanto aqui carrega ainda, é o tempo que você tem para se inscrever e deixar o seu like, se você ainda não fez isso. Se você já fez isso, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Bom, podemos iniciar? Já fizeram isso? Já deixaram tudo pronto? Então vamos lá. Pessoal, nos últimos estudos da série Quem é Jesus, aprendemos duas verdades extraordinárias. Descobrimos que Jesus é o Salvador, aquele que veio ao mundo para nos resgatar do pecado, pagar o preço da nossa culpa na cruz e oferecer gratuitamente a vida eterna. E também aprendemos que Jesus é o bom pastor, aquele que não apenas salva, mas continua caminhando conosco, cuidando, protegendo, corrigindo, conduzindo cada um dos seus filhos. Mas surge uma pergunta muito importante: como chegamos até Deus? Será que todos os caminhos levam a Deus? A Bíblia aponta Jesus como um caminho único e verdadeiro para o céu. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Quem está certo? Jesus ou o mundo? Vivemos em uma geração que acredita que todos os caminhos levam ao mesmo destino. Muitos dizem: o importante é acreditar em alguma coisa. Outros afirmam que todas as religiões conduzem ao mesmo Deus. Mas será que foi isso mesmo que Jesus ensinou? Hoje veremos uma das declarações mais exclusivas e profundas de toda a Bíblia. Jesus não disse: eu conheço o caminho. Ele não disse: eu ensino o caminho. Jesus declarou: eu sou o caminho. E essa afirmação muda completamente a nossa maneira de entender a salvação. O primeiro ponto é: Jesus não apresentou um caminho. Ele se apresentou como o caminho. Ao longo da história, a humanidade sempre procurou maneiras de chegar até Deus. Algumas tradições religiosas ensinam que o ser humano alcança a salvação ou a libertação por meio de boas obras, rituais, meditações, disciplina espiritual, conhecimento ou cumprimento de determinados mandamentos. Por exemplo,
O budismo apresenta o nobre caminho óctuplo como caminho para o fim do sofrimento. No hinduísmo, existem diferentes caminhos espirituais, como o Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, para buscar a libertação. O islamismo ensina a submissão a Deus e a obediência aos seus mandamentos como parte do caminho da fé. Essas tradições possuem crenças próprias e diferentes entre si. O cristianismo, porém, apresenta algo único. A Bíblia afirma que nenhum ser humano consegue salvar a si mesmo. Nossa condição espiritual é tão grave que não conseguimos construir uma ponte até Deus. Então, Deus fez aquilo que jamais conseguiríamos fazer. Ele veio até nós. Jesus não oferece apenas ensinamentos. Ele oferece a si mesmo. Na cruz, ele construiu a única ponte entre um Deus santo e uma humanidade pecadora. 1 Timóteo 2,5, que diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ser mediador significa que este caminho chamado Jesus é uma ponte de ligação entre Deus e o homem. Por isso, João 14,6 não deixa espaço para dúvidas. Jesus não disse que era um entre muitos caminhos. Ele declarou ser o caminho. Quem deseja chegar ao Pai precisa passar por Cristo, porque somente Cristo venceu o pecado. Somente Cristo venceu a morte. Somente Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E não há salvação em nenhum outro. E 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Cristo Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de entrar aqui é: se Jesus é o caminho, não existe outro meio de alcançar a salvação. Essa verdade pode parecer difícil para a cultura atual, porque nós vivemos em uma sociedade que valoriza a ideia de que todas as opiniões são igualmente verdadeiras. Mas a verdade não muda porque a cultura mudou. Imagine uma pessoa perdida em uma floresta. Ela pode acreditar sinceramente que está indo na direção certa. Sua sinceridade, porém, não muda a realidade. Se estiver no caminho errado, continuará perdida. Da mesma forma, acreditar com muita convicção em algo não torna esse caminho verdadeiro. Jesus não baseou a sua autoridade na opinião das pessoas. Ele afirmou seu único acesso ao Pai porque ele é o Filho de Deus. Foi ele quem morreu pelos nossos pecados. Foi ele quem ressuscitou. Foi Jesus quem prometeu voltar. A cruz não foi apenas um símbolo de amor. Ela foi a demonstração de que somente um sacrifício perfeito poderia reconciliar o homem com Deus. Se existissem outros caminhos para a salvação, a cruz teria sido desnecessária.
mas Deus entregou o seu Filho porque não havia outro meio. Essa é a beleza e também a seriedade do Evangelho. Deus não nos chamou para confiar em uma religião. Ele nos chamou para confiar em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Eu gostaria de ler aqui o texto de Hebreus 10, de 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E agora, para finalizar essa parte, eu gostaria de ler o texto de João 10, versículo 9. Que diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se nós quisermos alcançar a salvação, se nós quisermos alcançar a vida eterna, precisamos seguir o único e verdadeiro caminho, chamado Jesus Cristo. Hoje, nós aprendemos 3 verdades que jamais podem ser esquecidas. A primeira é: Jesus é o único caminho para Deus. Não porque a igreja inventou essa ideia, mas porque o próprio Jesus declarou isso. Nossa esperança está na palavra de Deus. Segundo, a salvação não depende do nosso esforço, mas da obra perfeita de Cristo. Nenhuma quantidade de boas obras pode apagar nossos pecados. Somente o sangue de Jesus derramado naquela cruz pôde fazer isso. Foi por esse motivo que ele morreu e ressuscitou. Terceiro, a decisão mais importante da vida é escolher seguir Jesus. Todos nós estamos caminhando em alguma direção. A pergunta não é se estamos andando. A pergunta é: para onde este caminho está nos levando? E Jesus continua fazendo o mesmo convite que fez há 2000 anos atrás. Venha a mim. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas promete caminhar conosco e nos conduzir até o Pai. Hoje, existem muitas vozes dizendo: este é o caminho. Experimente esta filosofia, siga o Mestre, confie apenas em você mesmo. Mas Jesus continua declarando com autoridade: eu sou o caminho. Não um caminho entre muitos, não uma alternativa,
não uma opção. O único caminho que conduz ao Pai. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento de refletir. Porque ninguém sabe como será o dia de amanhã. Mas quem anda com Jesus sabe exatamente para onde está indo. E agora, para que nós possamos entender, em João 14,6, Jesus disse que é o caminho. João 10,9, Jesus é a porta da salvação. Atos 4,12, não existe outro Salvador. 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador. Efésios 2, 8 e 9, a salvação é pela graça. Romanos 5, 1 e 2, somos reconciliados com Deus por Cristo. Hebreus 10, 19 a 22, temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. Salmo 119, 105, o caminho justo é iluminado por Deus. João 11, 25 e 26, Jesus venceu a morte e garante vida eterna. Se essa mensagem tocou o seu coração nesta noite, eu convido você, assim que terminar este vídeo, faça uma oração. Se você está se sentindo perdido e não sabe qual caminho você tem seguido nesses últimos dias, que Jesus Cristo possa iluminar a sua vida e que você entenda que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a sua vida neste fim de dia e que a sua semana seja abençoada por Cristo Jesus. Deus abençoe você. Então